E aí, galera, beleza? Continuando aqui falando sobre Império Romano, vamos falar agora sobre o legado que o Império Romano deixou para a humanidade. Então vamos lá. O primeiro ponto, né, que é bastante discutível aí, que é o latim, né? O latim, durante o Império Romano, houve essa necessidade de ter uma língua oficial para todo o império. Então, especialmente para comunicação, para facilitar a comunicação e tal. Então, foi da região de Lácio, né, que é a região ali central de Roma, que tinha o latim. Então, essa língua se torna a língua oficial de Roma, né, do Império Romano. O que é muito interessante, né, que muitos alunos me perguntam e falam, né, inclusive falam, o latim é uma língua morta. Não, não, o latim não é uma língua morta, né? Basta a gente lembrar que o latim, né, originou uma série de outras línguas, né, como a nossa, né, o português. Além do português, a gente tem o italiano, a gente tem o francês, a gente tem o romeno, né, que são línguas que o espanhol, né, esqueci do espanhol, o espanhol, então são línguas que são muito vivas, na é verdade? E também é importante destacar que, especialmente dentro da Igreja Católica, né, ainda se cultiva muito latim. Muitas pessoas ainda sabem falar o latim, rezam em latim, né? Todos os documentos do Papa, só por uma questão de curiosidade, tem o nome em latim, né? É interessante também que no seminário eles estudam, os padres estudam o latim. Também quem faz faculdade de letras estuda o latim. Então, assim, para dizer que o latim não é uma língua morta, beleza? E além disso, né, para comprovar se até agora, né, todos esses exemplos que eu acabei de dar não te convenceram, então eu vou falar aqui, vou mostrar aqui algumas expressões que a gente usa, algumas palavras que a gente usa no nosso português que são especialmente latinas, tá? Do latim. Vamos lá. A primeira, a priori, né? É uma palavra que a gente ouve sempre muito falar, até fica meio chique, né? Falar a priori, né? Que seria a princípio, né? Então, é uma expressão realmente do latim. Aliás, né? A palavra que a gente sempre fala, né? Aliás, né? De outro modo, né? Que significa de outro modo. Outra palavra, etc. Pô, quem não usa etc, né? A gente está sempre falando alguma coisa, até mesmo na nossa fala, a gente fala, etc, né? E outros, né? Que significa e outros. Em loco, né? Muita gente usa, né, essa expressão em loco, no local, né? Eu fui em loco, né? Eu fiz uma pesquisa em loco, né? É uma expressão do latim. Currículo vitae, né? Que seria, né? Que significa trajetória de vida, né? Então, quando vocês crescerem um pouquinho aí, tiverem que mandar currículo para as empresas e tal, então vocês vão ter que fazer um currículo vitae, né? Bom, é isso, né? Então, só para dizer que o latim é um legado importante, né, de Roma. Depois, né, do latim, a gente pode falar, né, da arquitetura. A arquitetura também é um legado muito importante que Roma deixa. Né? A gente sabe aqui que essas colunas romanas são famosas, que tem também aqui uma influência dos gregos. Né? Roma sofre muita influência dos gregos, tá? Mas, poxa, quem não se depara com essa grande construção romana aqui, o Coliseu, e não fica impressionado com isso, né? E o que é mais interessante, tá? Que eu quero destacar aqui com vocês, especialmente no mundo antigo, que me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre a arquitetura de Roma, é perceber que eles já tinham desenvolvido cimento naquela época, tá? Então, o cimento, como é que era o cimento deles, né? E que isso vai dar uma grande solidez às construções arquitetônicas. Tinha o caimento, né, que seria cal, mais pozzolana, que seria a cinza vulcânica. Então, essa mistura é o caimento. E para se fazer o cimento, como é que eles faziam o cimento? Eles pegavam esse caimento, mais areia, mais cascalho, mais água, e aí eles formavam o cimento. Então, só para vocês entenderem que eles já desenvolveram, já tinham o cimento, e é isso que faz com que as construções de Roma sejam muito sólidas, que os pedreiros consigam construir grandes edifícios, né, como é o caso do Coliseu e de tantos, né, a coluna de Trajano, tá? Então, isso aqui é um dado importante, beleza?
E também, né, para terminar, para falar aqui dos três principais, né, é importante falar também do direito romano, tá? Lembra que quando eu falei lá que teve aquela luta por direitos dos plebeus, né, quando os plebeus conseguem, por fim, o direito, né, das leis, das 12 tábuas, lembra disso? Que era tornar as leis escritas, enquanto no mundo antigo, né, a gente está falando aqui que as leis funcionavam, e até mesmo em Roma, anteriormente, funcionava de forma oral, e isso dava margem para que os patrícios pudessem julgar, né, a seu bel prazer. Quando você tem a lei das 12 tábuas, agora a lei passa a ser escrita, tá? Então, essas leis que foram escritas, esse exercício de escrever essas leis, né, deram origem ao chamado direito romano, tá? Só para vocês entenderem que o direito romano, claro, que passou por uma série de atualizações e tal, e hoje é a base de muitas leis no mundo, né, inclusive no Brasil, em diversos mundos, em diversos países, beleza? Tá? Então é isso. E é claro, né, a literatura, né, a literatura é muito importante, a literatura romana, né, falando lá um pouquinho de Tito, especialmente também de Enéas, tá? Então são esses os legados que Roma deixa, né, que o Império Romano, que os romanos deixam para a humanidade. Beleza? Então é isso. Um abraço e a gente se vê aí na próxima aula. Valeu!